Poucos momentos na vida são tão marcantes como o nascimento de um filho. Mas a pandemia de Covid-19 veio obrigar a uma série de alterações no funcionamento dos hospitais e, naturalmente, dos blocos de partos, o que trouxe muitas dúvidas e alguma angústia para as famílias. Para pormos a saúde em dia quando falamos de gravidez e parto durante a pandemia, temos connosco duas convidadas. É atualmente coordenadora do Bloco de Partos do Hospital de Cascais, onde chefia uma equipa de 40 enfermeiros que ajudam as famílias nessa aventura da parentalidade. Temos também connosco Ana Maria Contreiras, tem 29 anos, é engenheira química. Em abril do ano passado, já em pleno período de pandemia, soube que estava grávida. A pequena Alice, agora com 4 meses e meio, nasceu no Hospital de Cascais em novembro, mesmo antes da segunda vaga de Covid. E a Ana e o Nelson tornaram-se pais de primeira viagem. Bem-vindas, obrigado pela vossa presença. Ana, na altura pensavam, e estávamos no início de abril, na altura pensava que isto seria uma coisa rápida e que iria passar rapidamente, certo? Sim. Antes de mais, obrigada pelo convite. Sim, quando fiz o teste, na minha inocência pensei, ok, estamos em confinamento, mas isto daqui a 2 meses passa tudo e assim que a Alice nascer já não temos Covid, nem vai ser a nossa vida, vai voltar ao normal. Quando as coisas, à medida que as coisas foram avançando e que a pandemia foi evoluindo e os números iam crescendo e as semanas de gestação iam avançando, qual é que começou a ser o vosso principal receio quando pensavam na gravidez e no acompanhamento da gravidez? Ainda ao parto estava longe. O receio foi sempre que o pai não pudesse assistir ao parto, porque ele não podia assistir às consultas, nem às ecografias, portanto o momento do parto ainda se tornava mais assustador se ele não estivesse lá. E depois, consoante foi avançando as coisas, o maior receio era eu dar entrada no hospital, de estar positiva à Covid, apesar de ter todos os cuidados e mais alguns, não é? Estando grávida, e de estar positivo e poder ficar sem a minha bebé naqueles primeiros dias e sem amamentar. Carla, estas dúvidas e esta preocupação que a Ana e o Nelson tinham são comuns às dúvidas que, quer na altura, quer atualmente, a maior parte dos pais com que se cruza no bloco de partos e nos momentos e nos meses e semanas que antecedem o parto são comuns àquilo que a maior parte das famílias apresenta, certo? Certo. Desde já também quero agradecer o facto de me terem convidado para vir falar de um tema que me é tão especial e tão querido, como é a gravidez, o parto, o pós-parto e todo o encaminhamento e toda a vigilância que se tem às mulheres grávidas. Mas sim, as dúvidas da Ana são dúvidas que, se não todas as grávidas, grande parte das grávidas e dos casais têm durante a gravidez. Além das dúvidas da gravidez em si, são as dúvidas devido à pandemia. E o que é que a pandemia vem afetar na gravidez, no desenvolvimento da gravidez, na entrada nos hospitais, no internamento nos hospitais, a presença ou não do pai ou do acompanhante no parto ou na altura em que as grávidas estão internadas e depois no parto, se testam positivo, como é que é isto tudo? Porque há uns hospitais em que parece que as coisas são permitidas e há outros que nem por isso. E o que que passa na comunicação social para a sociedade é exatamente essas discrepâncias entre unidades hospitalares. Recentemente, uma reportagem da SIC, uma extraordinária reportagem da SIC, dava justamente conta das discrepâncias e da naturalidade, da infeliz naturalidade com que se encara que os procedimentos são tão diferentes entre vários hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, em que momento do acompanhamento da gravidez é que estas dúvidas vos chegam pela primeira vez a uma equipa do Bloco de Partos, mas cujo trabalho começa muito antes do parto, propriamente dito? Portanto, estas dúvidas que vão surgindo são dúvidas que surgem nas grávidas, que são seguidas lá por nós
e nas grávidas seguidas nos centros de saúde que nos chegam essa informação também. Os centros de saúde são parceiros de cuidados do Hospital de Cascais, nós temos uma unidade coordenadora funcional que reunimos com alguma frequência, em que os profissionais dos centros de saúde reúnem-se connosco no hospital para aferirmos realmente estas situações. E estas dúvidas chegam-nos precisamente e são esclarecidas em contexto às nossas grávidas seguidas no Hospital de Cascais, são esclarecidas em âmbito de consulta, são esclarecidas pela equipa médica, pela equipa de enfermagem durante a consulta, nas idas à urgência, quando as grávidas vão à urgência, que nos questionam sobre estas questões levantadas, e nós temos todo o prazer e todo o gosto em ver esclarecido, até para se consciencializar o que é que vão encontrar no hospital. Tendo em conta os tempos que estamos a viver e a necessidade de mantermos, de reservarmos alguma a distância de segurança, essas dúvidas são muitas vezes colocadas por mensagens, por telefone, ou seja, por telefone, não implicam visitas ao hospital, via certo? e-mail, muitas vezes chegam-nos pelo gabinete do cidadão, outras vezes chegam-nos via e-mail pelo e-mail da consulta. As enfermeiras que estão responsáveis atualmente e que estão na consulta da obstetrícia, se é uma dúvida que conseguem esclarecer, ótimo, respondem diretamente ao e-mail, se não encaminham para mim e eu respondo à questão colocada pelos casais. E a visita à maternidade? Continuam a ser feitas as visitas prévias ao espaço onde vai nascer o bebê? Atualmente não estão a ser feitas visitas. Vou contextualizar o que se passava no Hospital de Cascais pré-pandemia. As visitas eram agendadas, eram divulgadas durante a gravidez, que era para alertar as grávidas que havia esse serviço e que era importante usufruírem dele. Os centros de saúde também divulgavam as visitas à maternidade nas gravidezes de baixo risco e as grávidas inscreviam-se, era agendada a visita, que decorria semanalmente, às vezes 2 vezes por semana, mediante fluxo de grávidas à visita, e mais do que a visita às instalações, por assim dizer, era o fórum que era proporcionado ao casal, que normalmente a visita era sempre agendada com a grávida e com o companheiro, onde se apresentavam, explicavam as principais angústias da gravidez e colocavam questões. Isto ficou tudo parado com a pandemia, todos os esforços dos profissionais ficaram direcionados e dirigidos para tratar e para os cuidados diretos ao utente, para os cuidados diretos aos utentes em pandemia também, e ficou parado. Atualmente começamos há talvez um mês e meio a dinamizar um grupo que é liderado por mim de retoma dessa visita, num formato diferente, há de ser um formato digital, onde que se fará a visita digital, como eu assim disse, e haverá um fórum também, num contexto de webinar, onde que as grávidas e os casais se inscrevem, colocam as suas dúvidas e do lado de cá estão os profissionais, a enfermeira especialista e está a pensar também uma equipa mais alargada, talvez com médico obstetra, com anestesia, onde que esclarecem para responder essas dúvidas. Portanto, em breve o Hospital de Cascais irá disponibilizar também essa visita, mas num formato digital. Digital, exatamente. Ana, a enfermeira Carla falava das preparações, da preparação para o parto e da articulação com os centros de saúde. Fez um curso de preparação para o parto também no seu centro de saúde, não fez? Sim, através do meu centro de saúde, que é da Parede, fiz um curso online. Que também é à distância? À distância, sim. E como é que correu esse curso? Correu bem, eu claro que preferia que fosse um curso presencial, não é? Mas a enfermeira conseguia-nos esclarecer todas as dúvidas e ela estava muitas vezes em contacto com a equipa do Hospital de Cascais, que ela dizia-nos que ia lá a reuniões regularmente. A articulação de que a enfermeira Carla referia. E então trazia-nos as novidades, se era permitido o acompanhante, se não. Pronto, eu acho que agora, por causa da pandemia, as dúvidas, além das dúvidas da maternidade, mas acho que as dúvidas recaíam sempre muito sobre a pandemia e não sobre... Os outros temas eram falados e eram abordados, mas acho que... A pandemia passou a ser um tema... O foco, vá. Para quem nos está a ver e para quem nos está a seguir, um curso de preparação para o parto
não é obrigatório, portanto, a sua frequência é facultativa, mas é normal surgirem dúvidas, sobretudo para pais de primeira viagem. Foi útil para si de fazer esse curso? Recomenda que se faça esse curso? Porque há dúvidas que se esclarecem, para além do fator pandemia, e que se tiram com os enfermeiros especialistas. Recomendo. As enfermeiras dão bastantes dicas úteis do que comprar, para não comprarmos coisas em excesso, os cremes, as pomadas para os primeiros meses. Explicam-nos algumas coisas, os bebés não são todos iguais, não é? Cada bebé é um bebé, mas explicam-nos assim o geral do que é que pode acontecer ou não, de picos de crescimento, amamentação, fala-se vários tópicos que acho que é importante. E não substitui essa ferramenta, tantas vezes útil, outras não tanto, dos grupos de mães no WhatsApp, portanto continuam a ter o seu papel, certo? E o papel das avós também os cursos de preparação para o parto também não substituem o papel das avós e das tias mais velhas e da família que também aconselha e opina. Certo. Enfermeira Carla, uma das questões que nos últimos anos tem vindo a ser, pergunto-lhe eu, mais marcante é o papel, a presença do pai, da figura masculina no acompanhamento da gravidez e também no acompanhamento do parto. O que é que no caso concreto do Hospital de Cascais, na preparação para o parto, é feito para envolver a figura paterna? Se é fomentado, se é recomendado e que receptividade encontra por parte das famílias? O projeto de maternidade de um casal quando decide serem pais é um projeto em conjunto. Decidem serem pais de uma criança, os dois, e partilhar toda a gravidez, o nascimento e a vida da criança em par. Isto, a pandemia veio pregar uma rasteira às pessoas, não é? E vai causar muita angústia. E de repente parece que a gravidez é só da mulher e mantém-se o acompanhante, que não se devia chamar acompanhante, é o pai da criança, do lado fora do hospital, do lado fora das consultas, do lado fora Dentro do carro à espera. Do carro à espera, às vezes com videochamadas, outras vezes nem por isso. Passou o ano da pandemia, se calhar nós profissionais, instituições, nós todos temos que olhar para isto de uma maneira diferente. A pandemia muito provavelmente vai passar, mas nunca, eu acredito que nós vamos voltar a viver como já vivemos anteriormente. E se calhar temos que nos começar a criar estratégias e começarmos a adaptar a isto tudo. Adaptar sempre em segurança. Os pais não entram nos hospitais, não é por capricho, não é por nada, é porque é realmente uma questão de segurança. Mas entrando, e desculpe interrompê-la, mas agarrando justamente aquilo que acaba de nos dizer, causam muitas dúvidas e perplexidade e angústia e sofrimento o facto de haver hospitais que têm umas regras e têm alguns procedimentos e outros onde isso não ocorre. E isso é algo que ainda está, primeiro, por esclarecer, segundo, por resolver. Falando do caso concreto da realidade que conhece também, no caso do Hospital de Cascais, e vamos diretos à pergunta do €1 milhão, no Hospital de Cascais, o pai pode assistir ao parto? Pode. Pai ou o adulto designado? Nós, profissionais do Hospital de Cascais, reunimos esforços para que os pais estivessem presentes o quanto antes, mesmo em altura de pandemia, durante o nascimento. Contextualizando aqui... É isso que eu lhe ia pedir. Se eu lhe pedir para nos descrever uma situação de um parto, uma grávida que entra em trabalho de parto, ou que faz a admissão através da urgência para um parto que pode até ter sido programado, como é que o pai entra? Em que momento é que entra? Quando é que pode assistir? Onde é que entra o teste de Covid? Hoje em dia, uma grávida recorre ao Hospital de Cascais, vai à urgência obstétrica, decide-se internamento. Desde o momento que se decide internamento, o pai é contactado, faz a inscrição no hospital, dirige-se também ele à urgência obstétrica,
escolhe teste, o teste fica disponível em meia hora e entra no momento zero em que entra a grávida para a sala de partos e assiste a todo o processo de trabalho de parto, dilatação, nascimento, pós-parto imediato, e assim que a puérpera é transferida para a unidade de internamento, o pai regressa a casa e irá buscá-la depois à alta hospitalar. Ana, ainda com uma outra realidade, porque foi em novembro, mas foi o que aconteceu? O Nelson assistiu ao parto da Alice? Assistiu. No meu caso eu estava internada já no hospital, porque tive um problema às 35 semanas, e o parto foi induzido, e o parto é induzido lá em cima, no internamento de grávidas, e só quando entrei em trabalho de parto é que fui para baixo para o bloco de partos. O pai estava sempre em contacto, mas só mesmo quando eu tinha a dilatação completa é que o pai então se dirigiu ao hospital e entrou. O pai pôde assistir ao nascimento da Alice, e ainda bem que o Hospital de Cascais criou condições para isso. A Alice nasceu, tem 4 meses e meio agora. Como é que foram os primeiros momentos? Como é que foi a experiência do parto? Foi tudo aquilo que tinha imaginado? É um processo que estamos meses a pensar imaginar como será. Correu tudo como esperava, como tinha pensado, como tinha idealizado? Sim, correu. A parte do parto, sim. Eu, na minha inocência, dizia que não queria levar epidural nem nada dessas coisas, mas não aconteceu. As dores são realmente maiores do que aquilo que nós pensamos. Mas foi um parto normal, teve que ser com a ajuda de ventosas, mas porque ela não estava na posição correta, mas depois nasceu naturalmente, foi colocado em cima de mim, fizemos o contacto pele a pele. Depois a amamentação é que não foi tal como eu desejava, mas agora já depois conseguimos amamentar e ela agora só é amamentada exclusivo. Como é que desejava que a Alice tivesse mamado logo? Eu desejava que ela tivesse mamado logo e não aconteceu, ela não pegou logo no meu peito, e quando subimos para o internamento também não tive muito acompanhamento, e então ela teve que tomar suplemento, o que não me deixou muito satisfeita, porque eu queria o nosso primeiro leite, o colostro para o bebê, e o facto dela não estar a receber esses primeiros minerais e as vitaminas que ela precisava estava-me a deixar um bocadinho ansiosa. E atualmente a Alice tem amamentação exclusiva? Exclusiva amamentação. Ok. Carla, a amamentação é um ponto essencial e seguindo até as recomendações da OMS e as boas práticas, é uma preocupação do Hospital de Cascais garantir este acompanhamento e este apoio. Como é que se melhoram situações como esta para que outras puérperas e para que outras famílias tenham, e outros bebés, para que estas situações corram um pouco melhor? Sim, a amamentação é uma preocupação do Hospital de Cascais há muitos anos, esta parte, que fazemos a monitorização de indicadores mensais para avaliar a performance das equipas. Quando há situações como a Ana acabou de passar, em que por razões percepcionadas por falta de apoio ou acompanhamento, pelo menos foi o que percepcionou, certo? Acontecem situações como estas. Qual é a nossa preocupação que estamos do lado cá na gestão dos cuidados? É saber o que correu menos bem e irmos atrás. A amamentação, para decorrer e para ter sucesso, são necessárias algumas premissas, nomeadamente a decisão de amamentar, que é pessoal, o estabelecimento da lactação e o apoio no estabelecimento da lactação, que me parece que foi aqui onde que nós tivemos menos bem, e depois no suporte à amamentação em casa, que a grávida, a puérpera neste caso, deve ter aqui ajuda na substituição de lides domésticas para ficar única e exclusivamente centrada no bebê, na amamentação. Nós no hospital temos grupos de dinamizadores da amamentação, grupos com formação específica em amamentação que dão suporte às equipas no terreno. E o que permite isso é um ponto muito importante que eu gostava de destacar.
quando as famílias vão para casa com um bebê, já não têm o botão onde podem carregar para pedir o apoio do enfermeiro nas muitas dúvidas que há quando chegamos com um recém-nascido a casa, nomeadamente na questão da amamentação. Portanto, o Hospital de Cascais tem equipas que dão apoio na amamentação depois quando as famílias já estão em casa. O hospital dispõe de apoio durante o internamento, e deve ser capacitada nesta que é uma competência parental. A puérpera deve ser capacitada na amamentação, na observação do posicionamento correto para amamentar, nos sinais de boa pega, e a amamentação deve ir estabelecida para casa, se assim for o desejo da mãe. Os benefícios da amamentação são subejamente conhecidos, não é? E nesse sentido, pegando em algo que dizíamos num tema sobre o qual conversávamos antes, também aquilo que referiu, o apoio essencial do pai neste processo para garantir que a mãe tem todas as condições. É tão importante o pai estar presente. O pai não é um espectador, o pai é um elemento ativo do nascimento. Está presente até para desenvolver também estas capacidades parentais no cuidado ao bebê e no cuidado à puérpera. E um pouco para contrariar aquela ideia antiga, mas que ainda importa deitar por terra, de deixarmos de pensar no pai que ajuda para pensar no pai que faz. No pai que faz, exatamente. A amamentação, como dizia, portanto, e a decisão de amamentar é uma decisão pessoal, e que muitas vezes faz parte do plano de parto. Para quem nos está a seguir e para quem nos está a ver, pode-nos explicar um pouco o que é um plano de parto e que ideia é esta que as famílias idealizam e que podem idealizar, aliás, está na lei a criação dos planos de parto, e porque é que pode ser uma ferramenta tão útil para a equipa que recebe a grávida no bloco de parto? O plano de parto é um instrumento muito útil para quem está a prestar cuidados. Isto porquê? Porque temos ali o espelho do que aquele casal quer para o seu nascimento. Nos cursos de preparação para o parto, nas consultas de vigilância da gravidez, os profissionais devem incentivar as grávidas a construir um plano de parto. O plano de parto não deve ser um plano construído com cruzinhas, o casal deve, em casa, idealizar o que querem para o nascimento da sua criança e escreverem. Pode-nos dar alguns exemplos de alguns pontos que devem figurar, se for essa a intenção do casal, do plano de partos, por exemplo? Deve figurar a liberdade de movimentos, deve figurar questões relacionadas com a alimentação e com a ingesta durante o trabalho de parto, deve figurar a questão da amamentação, a laqueação tardia ou não do cordão umbilical, o contacto pele a pele, importantíssimo. Se quer ou não quer, o alojamento conjunto deve figurar, ou seja, devem figurar tópicos não só do parto em si, como do pós-parto imediato e do pós-parto tardio. E pode ter coisas tão que algumas pessoas podem considerar mundanas, outras consideram muito importante, como quer ter música durante o parto. É um direito de uma grávida ter... Nós, felizmente, temos condições... E aquela música em particular, que seja importante. Condições para que a grávida e o casal estejam em uníssono, porque são quartos individuais, espaçosos, com casas de banho individuais, e a questão da música, a questão do duche e da hidroterapia deve ser incentivada e deve a utilização da bola de pilates. A música deve ser a playlist do casal. O casal deve selecionar previamente música que lhe seja querida para si e que lhe estimule sensações e felicidade. Do plano de parto deve fazer também parte questões tão importantes quanto ser informada previamente sobre, que é um direito da grávida, sobre os procedimentos de que a equipa irá desencadear na grávida, que ela tem direito a saber previamente. Tem direito a saber e deve-o consentir. Exatamente. Mas isso é um direito que muitas grávidas não sabem que têm e que muitas vezes... Isso tem que ser trabalhado nos cursos de preparação para o parto e nas gravidezes. Tem que se mudar o mindset e o empoderamento das grávidas e o empoderamento dos casais na decisão. O plano de parto deve ser feito. As nossas pretensões devem estar escritas. Depois deve ser avaliado por quem segue a gravidez. Exato, se é possível ou não e se há coisas que
estão sobrepostas e não fazem sentido. E depois de ser validado, é um instrumento útil, deve levá-lo impresso no momento da admissão para que todos os elementos da equipa, multidisciplinar, enfermeiros, médicos, o pediatra, o anestesista, tenham conhecimento da pretensão das grávidas. Até para evitar situações que são terríveis, mas infelizmente ainda ocorrem, de violência obstétrica, que é uma realidade atroz e que urge combater de todas as formas. Eu costumo sempre dizer que tudo que se um plano de parto estiver bem feito, ter sido orientado pelo enfermeiro especialista ou pelo médico que segue a grávida, tudo é possível fazer-se em contexto de parto que está lá espelhado, se for bem feito, salvaguardando sempre o bem-estar materno e o bem-estar fetal. Há 3 premissas que no Hospital de Cascais são mandatórias na admissão à sala de partos, que são ter uma via canalizada, mesmo que não tenha lá sores, não tenha nada, com uma tampinha, ter uma monitorização dos movimentos fetais e da frequência cardíaca. Nós temos disponibilidade de ter o wireless, o CTG pode-se, por curtos períodos, quando vai ao WC, quando vai tomar banho, ser suspenso, e a administração de ocitocina após o parto para prevenir a hemorragia uterina. Estes são os pressupostos, tudo o resto é negociável. À medida que o parto vai decorrendo, a enfermeira especialista que fica com a grávida vai adequando e vai conversando. Toda e qualquer situação que seja necessária intervir, que não esteja ou contemplado, deve ser negociado, deve ser conversado com o casal e a grávida ser informada. Exatamente. Falou agora de um ponto muito importante que eu gostava de lhe perguntar, que é a figura do enfermeiro especialista que acompanha a grávida. Quando a grávida dá entrada no bloco de partos, é nomeado um enfermeiro que fica responsável e que acompanha essa grávida. Ana, foi o que aconteceu consigo também, portanto, ser o mesmo profissional de saúde, de enfermagem, a quem coloca dúvidas e, portanto, é sempre aquela figura, é sempre aquela cara, que agora, infelizmente, está tapada, mas é sempre aquela voz de segurança que pode recorrer. Isso é muito útil e dá-lhe uma sensação de conforto e de aconchego. Sim, porque é aquela pessoa que nos foi dedicada, entre aspas, e que está lá ao toque do tal botão, e sempre que nós temos dúvidas, sabemos que ela já está a par da nossa situação, não vamos estar sempre a repetir as mesmas coisas a diferentes enfermeiros, e assim formamos uma ligação com aquela enfermeira. Carla, o nosso tempo vai-se escutando. Há uma questão que eu gostava de lhe colocar, que é como correm os partos no caso da mãe, no caso de uma mãe que esteja infectada com Covid. Há também algumas dúvidas que ainda subsistem, nomeadamente sobre a presença ou não do pai, nomeadamente até sobre o contacto pele a pele e sobre a amamentação. Um bebê cuja mãe esteja positiva à Covid-19 pode, naturalmente, mamar, mas continua a haver, por vezes, algumas dúvidas quanto a isso. Qual é o percurso no caso de uma mãe positiva? Até porque as práticas hospitalares, de hospital para hospital, também são diferentes. Nós orgulhamos-nos muito no Hospital de Cascais de ter um circuito muito bem montado para a grávida, não quer dizer que para os adultos não tenhamos, e nunca fomos talvez uma das poucas maternidades a não ter surto nenhum na obstetrícia. Ou seja, uma mulher que entra para a sala de partos e que teste positivo, ponto. O acompanhante deve estar em isolamento em casa e, portanto, fica em casa. E a grávida fica numa área de isolamento anexa à sala de partos, que foi criada, que era a nossa antiga urgência obstétrica, foi fechada para ficar a zona Covid do bloco de partos. E a grávida permanece aí até ser puérpera e até ter alta. O tipo de parto é uma condição única e exclusivamente obstétrica. Se é um parto autóxico, se é uma cesariana, se é com aplicação de ventosa, isso é uma condição obstétrica e nada tem a ver com o Covid. Têm que estar estabelecidas condições de segurança para a grávida e para a equipa em atuar se houver uma situação urgente. Pode fazer contacto pele a pele, pode amamentar e deve amamentar na primeira hora de vida. E deve permanecer alojamento conjunto com a mãe. Sempre. Muito bem. Alojamento conjunto sempre até ao momento da alta. E o encaminhamento e a vigilância é feito pela equipa tal e qual como é quando não estão infectadas. Só ficam naquela área de internamento.
Bem, o chamou covidário como o covidário, tão vulgarmente conhecido. Não é um termo particularmente feliz, mas é o termo comumente Exatamente. Os cuidados à grávida, puérpera e recém-nascido são iguais, quer tenha Covid, quer não tenha. Há determinados pressupostos devido ao Covid que têm que se ter em conta. Carla, quero agradecer-lhe a sua Obrigada, partilha e a sua disponibilidade em ter estado connosco para nos ajudar a esclarecer algumas dúvidas que ainda subsistem. Ana, obrigado pela sua disponibilidade, obrigado pela sua partilha. Continua a haver muitas dúvidas sobre a gravidez e parto durante a pandemia e, sobretudo, importa continuar a esclarecer, numa lógica de literacia em saúde, porque é que alguns hospitais continuam a ter regras diferentes dentro do Serviço Nacional de Saúde sobre o acompanhamento das famílias no parto e na gravidez e no pós-parto. Obrigado, esperemos ter contribuído para esclarecer algumas dúvidas destas.